Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma discussão. Então, eu tenho o prazer de agradecer a Camila Azevedo, ela é enfermeira neonatologista aqui da maternidade, da nossa clínica obstétrica da maternidade Escola Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha, e hoje a gente vai ter uma tarde muito intensa, né, de discussão sobre prematuridade. Esse momento, esse espaço, esse dia de discussão já estava marcado, e aí a Camila veio conversar um pouco com a gente, que precisava ser reforçado com a clínica obstétrica, com os residentes, a gente relembrar um pouco dos princípios do método Canguru. Então, hoje a gente tem o prazer de ter a Camila com a gente nessa discussão. Camila, obrigado pela presença. E você tem o tempo que precisar para falar um pouco para a gente sobre o método Canguru. Ao final, em geral, a gente vai dar sequência à nossa discussão de prematuridade, e aí também você fique à vontade para acompanhar ou não. Eu sei que você tem as suas funções aí, mas em primeiro lugar eu queria te agradecer já de antemão. Tá bom? Obrigada, Enoque. Eu que agradeço o convite. Quem vai estar junto comigo aqui para a gente fazer essa discussão um pouquinho sobre o método é a enfermeira Mariana também. Mariana também é enfermeira, neonatologista. Nós somos enfermeiras da unidade neonatal e somos tutoras do método Canguru pelo Ministério da Saúde. A gente ficou muito feliz de termos sido convidadas para falar um pouquinho sobre isso. A maternidade tem um histórico já com o método, já foi um polo de capacitação há muitos anos, então era um lugar onde se praticava o método e também fazia-se os cursos de capacitação. Com o passar do tempo, isso foi se perdendo um pouco, e a gente teve várias tentativas de voltar o método como um todo. Então foram várias tentativas durante vários anos para a gente tentar, e essa é uma nova tentativa de recomeçar de novo a aplicar o método aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o método, sobre o que ele é, como ele surgiu, vai ser bem rápido. Quais são as etapas do método, por que é tão importante que a gente tenha toda os profissionais envolvidos no método. Então, a gente vai falando um pouquinho sobre isso durante a nossa apresentação. Então, o método Canguru, ele é uma tecnologia. A gente vai falar muito sobre vínculo, sobre toque, sobre luminosidade, e aí parece que essas coisas não se enquadram em algo tecnológico, mas a gente vai ver que ele é uma tecnologia usada para promover para preservar a função neuropsicomotora do neném, daquele bebê que nasce prematuro. Então, ele é um modelo de assistência perinatal, ele é voltado para a melhoria do cuidado do RN prematuro. Então, quando o bebê nasce prematuro, ele é tirado antes, né? Ele nasce antes do que ele deveria, então ele nasce totalmente imaturo. E a gente precisa que esse bebê fora do útero, a gente precisa minimamente manter alguns cuidados que chegam perto do que ele teria intrauterino. E a gente vai falar desses cuidados um pouquinho mais para frente. Eu vou falar agora um pouco sobre o histórico do método, como ele surgiu, por que ele surgiu. Eu aperto errado aqui. Então, assim, foi um método que surgiu em 1979 na Colômbia. Então, 2 médicos, eles precisavam resolver um problema de superpopulação da unidade neonatal e, junto com isso, diminuir custos de assistência, porque a gente sabe que é um bebê que fica muito tempo internado, então isso gera altos custos. E promover o contato pele a pele precoce para melhorar o vínculo materno, a estabilidade térmica do neném e melhorar o desenvolvimento neuropsicomotor. E a gente vai falar muito do vínculo, porque o vínculo é essencial para esse neném.
o que aconteceu? O que esses dois médicos lá na Colômbia perceberam? A tecnologia, ela estava deixando de lado o vínculo mãe-neném. Então, pegava-se a criança, colocava-se na incubadora, salvava-se vidas, mas não salvava-se o vínculo entre a mãe e o bebê. E a gente sabe o quanto é importante o vínculo. Quem é mãe, e eu não entendia isso até ser mãe, a gente ouve muito falar assim, a gente, cada dia que passa, o amor pelo nosso filho aumenta. E aí parece uma coisa meio, como assim, né? Clichê, como assim? E é verdade. Conforme o tempo vai passando e aquele serzinho está na sua casa, você vai amando mais. Se é que isso é possível, mas você vai amando mais. E agora, imagina uma criança que nasce prematuramente e assim que ela nasce, ela não tem aquele contato da sala de parto, de ser colocada perto. Hoje em dia, a maioria das maternidades já promovem o contato pele a pele do neném termo, que nasce saudável, de colocar no contato pele a pele, já logo de início, já promoveu o aleitamento materno na primeira hora. Então, quando o neném nasce prematuro, ele já é colocado na incubadora e levado para a unidade neonatal. Então, ele já é afastado da mãe naquele momento. E aí, se a gente não tiver mecanismos dentro da unidade neonatal para promover esse vínculo da mãe, a gente perde essa coisa da mãe com o bebê, de vincular. E aí isso vai prejudicando o cérebro do neném, porque ele chega dentro da incubadora, é um cheiro, tem cheiros, porque tem o cheiro do álcool, tem o cheiro de quem mexe com ele, não é o da mãe dele, não é a voz da mãe dele, que, né, a gente é comprovado que o neném ouve a voz da mãe. Então, é tudo muito diferente. Isso vai prejudicando o bebê ao longo da internação dele. Essa mãe, às vezes, ela só vai ter contato com esse neném 24 horas depois que esse neném nasceu. E aí, se a gente não promover ações que façam com que essa mãe crie o vínculo com esse bebê, e a gente fala isso com experiência, porque a gente já teve essa experiência da mãe que vincula com o neném, logo que ela tem o primeiro contato, e às vezes esse neném, ele sai daqui 4, 5 meses depois com um aleitamento materno exclusivo. Então, é uma mãe que consegue ir para o banco de leite e fazer a retirada do leite, e depois ela consegue, depois que esse neném está pronto para mamar, ela consegue aumentar esse bebê, e ela sabe quem ela está levando para casa. Como já vimos também em casos de mãe que leva o neném para casa sem ela nunca ter dado um banho no neném, sem conhecer o próprio filho dela. E aí, quando a gente for falar das etapas do método, vai dar para entender a magnitude disso que a gente está falando aqui, de como é importante a gente promover esse vínculo mãe e bebê logo de início. No Brasil, voltando lá ao histórico, no Brasil, então, começou da seguinte forma. Em 1991, em Santos, tinha um hospital, eles sabiam algumas coisas do método, mas eles aplicavam o método apenas na enfermaria de alojamento conjunto. Então, era mais colocar o bebê na posição canguru. Em 97, em Pernambuco, um hospital ganhou um prêmio por ser o primeiro hospital a fazer a enfermaria canguru. E aí, quando a gente for falar da segunda etapa do método, a gente vai falar sobre a enfermaria canguru, que é quando a mãe, e aí, como eu falei desse vínculo, é quando ela está capacitada, quando ela está segura para cuidar do filho dela integralmente, para poder levar para casa, para conhecer o filho dela, para levar para casa. E aí, em 1999, esses hospitais que já se movimentavam acerca do método, do que era o método, que implantavam algumas coisas nos hospitais e nesses hospitais, o Ministério da Saúde criou uma conferência, e desta conferência saiu, em junho mais ou menos de 1999, saiu a norma de atenção humanizada, ORM de baixo peso, método canguru. Então, foi a partir de 1999 que isso se tornou
um manual do Ministério da Saúde para permear todos os hospitais que criassem o método Canguru na sua instituição. E aí, a partir disso, vários hospitais começaram a criar, a institucionalizar o método Canguru. Aqui também foi um hospital que institucionalizou. Não basta só criar o lugar, você precisa sensibilizar toda a equipe multiprofissional. Não adianta só o pessoal da neonatologia, só os profissionais da neonatologia serem capacitados para isso. É importante que todo o hospital seja mobilizado para isso, sensibilizado. E aí, quando a Mariana falar das etapas, vai dar para entender o porquê que todo mundo tem que estar sensibilizado para isso. Eu vou passar a palavra para a Mariana. Olá, boa tarde. Então, agora eu vou falar mais especificamente das fases do método. Ele é constituído de 3 fases, né? O método Canguru. Então, como a Camila falou, ele é uma tecnologia que protege o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. A neonatologia é nova e o método Canguru também é novo. E aí, a neonatologia salva os bebês prematuros. O que a gente encontra nesse momento que a neonatologia salva os bebês prematuros? Um ambiente. Tiveram vários estudos de alteração comportamental do bebê versus ambiente da unidade neonatal. Então, o que esses estudos evidenciaram para a gente? Que a gente precisava se preocupar com o ambiente, né, e com os profissionais para a gente proteger o cérebro desse bebê. O que a gente encontrou foram ruídos intensos, luminosidade alta, nesse estudo de ruídos, em 48 horas de uma unidade, foram registrados quase 5.000 picos de ruídos, de alto decibéis, e a maioria desses ruídos, eles não eram relacionados aos equipamentos, à bomba de infusão, à monitorização. Eles eram relacionados ao lixo batendo, a uma conversa alta de profissional, ao salto alto, né? Então, os ruídos súbitos eram os que mais incomodavam, não era aquele frequente da monitorização, eram os ruídos súbitos. O sono da unidade neonatal. Tem um estudo que é antigo, 1990. Em 2 horas, o RN prematuro ele mudou de estado 14 vezes. Se a gente pensar no nosso sono, é um absurdo, né? Você fazer um bebê prematuro mudar de estado de sono vigília 14 vezes. Algumas podem ser espontâneas, a maioria é o quê? Por intervenção de profissionais ou de barulhos externos, toque externo. Então, um bebê mudar se para a gente já é muito difícil não preservar o sono, isso altera muito o nosso estado emocional, imagina para um bebê que está com seu cérebro se desenvolvendo ali, né? Então, para isso, tem essa tecnologia de neuropsicoproteção, né? Você precisa fazer um cuidado para que o bebê vá ao melhor, para você intervir algumas coisas são inevitáveis, mas se você tem a tecnologia estabelecida, você consegue minimizar muito esses danos causados no bebê. Então, o que a gente quer dentro da unidade neonatal? A gente quer um bebê... O que a gente não quer? Esse bebê da foto, que ele pode ser salvo, ele pode ir para casa vivo, né? Mas provavelmente ele vai ter diversas consequências de ter um cuidado não contingente nesse ambiente de internação. O que a gente quer é um bebê da segunda foto, né? Que ele está a maior parte do tempo possível organizado. Agora eu vou falar das fases. A primeira fase do método Canguru, ela começa já no pré-natal, quando é detectado uma gestação de alto risco, né? E aí o obstetra que tem o conhecimento do método Canguru vai falar para essa mãe, né, das possibilidades desse bebê nascer prematuramente e explicar o início do método Canguru.
Como a Camila falou, a gente tem uma vivência grande lá da unidade neonatal, e aí a gente vê a diferença que é quando esse bebê, quando essa mãe chega lá para ter o primeiro contato com o bebê prematuro, é uma situação extremamente vulnerável, né? A mãe tá ali à flor da pele, ela tá conhecendo o seu bebê, mas aí ela lembra, a gente vê o quanto tem importância o que vocês falam no pré-natal, dela lembrar, ela falou assim, o médico que cuidou de mim antes, ele falou que o meu bebê ia passar por muita coisa, que ele poderia não sobreviver, né? Então ela chega mais preparada. E aí ela consegue vincular melhor com aquele bebê quando é alertado no pré-natal. Essas coisas, elas chegam pra gente ali muito claro. Elas lembram muito, é muito impactante o quanto que elas lembram das consultas do pré-natal. Ou da internação na casa da gestante, por exemplo. Então, a primeira fase tem esse início no pré-natal e ela tem continuidade dentro da unidade neonatal. Então, lá dentro da unidade neonatal, a gente vai preparar o ambiente de forma a reduzir os ruídos e a luminosidade, de forma a fazer um cuidado contingente. E o que é um cuidado contingente? É um profissional preparado para deixar esse bebê aninhado, né? A gente faz um ninho canguru, onde vai facilitar a propriocepção do bebê, onde ele vai ficar alinhado, vai prevenir hemorragia intracraniana, enfim. E aí todo profissional que for mexer nesse bebê, ele tem que reposicionar esse bebê de forma contingente, de forma a ele ficar confortável. A gente também tem lá dentro da unidade neonatal, na primeira fase, preocupação com a dor do bebê, então estabelecer métodos farmacológicos e não farmacológicos para minimizar os estímulos dolorosos, que são inevitáveis. Às vezes a gente vai colher um exame, só da gente fazer uma contenção desse bebê e uma sucção não nutritiva, a gente vê a diferença que é na coleta de um exame arterial, venoso, enfim, a diferença de quanto esse bebê fica mais organizado. Se a gente estabelece se a gente tem esse cuidado. E outra coisa é a preservação do sono no ambiente da unidade neonatal. Então, a gente tem a possibilidade de estabelecer o horário do PSIL, em que a gente fica em horários pré-determinados, sem estímulos externos para o bebê. Então, esse bebê ele só vai ser manipulado por qualquer profissional se ele tiver alteração do sinal vital ou for uma emergência. Então, do contrário, nada vai fazer você atrapalhar o sono do bebê, a tranquilidade do bebê naqueles períodos pré-estabelecidos. A segunda fase do método canguru, ela é a enfermaria mãe canguru. Tem alguns critérios de elegibilidade para a mãe. O neném fica internado com a mãe numa enfermaria. Então, esse bebê tem que ter pelo menos 1,250 kg, tem que estar com a nutrição interal plena, e a gente tem que ter uma mãe segura, porque ela vai ser responsável pelos cuidados do bebê. Ela, inclusive, tem que querer isso, né? Ela tem que se sentir preparada para cuidar desse bebê lá na enfermaria canguru. Essa segunda fase é uma transição para a terceira fase, né? É uma transição para uma preparação para alta hospitalar, onde essa mãe vai levar o neném que teve toda uma estadia hospitalar, né? Então, ela vai ficar a maior parte do tempo possível no contato pele a pele. Mais para frente, a Camila só vai retomar o contato pele a pele que a gente faz lá dentro da UTI neonatal na primeira fase. Então, na segunda fase, ela passa a maior parte do tempo possível com esse bebê posicionado pele a pele. Inclusive, ela fica com as mãos livres para poder fazer trabalhos manuais, para poder se alimentar. Então, é realmente uma preparação para levar esse bebê para casa. A terceira fase é o bebê que já foi de alta hospitalar, aí cada instituição vai estabelecer o peso mínimo para alta hospitalar. Normalmente, os hospitais que têm estabelecido a tecnologia do método canguru, elas conseguem diminuir o peso desse bebê. Às vezes ele vai até 100 BCG, vai com 1,8 kg para casa, porque é uma mãe que está preparada para cuidar desse bebê em casa, então a equipe inteira se sente segura
com uma mãe segura cuidando do seu bebê. Então, a instituição pode até diminuir o peso de alta hospitalar, porque a terceira fase, ela é o quê? Um acompanhamento ambulatorial desse bebê com consultas até ele completar 2,5 kg. Então, a primeira consulta, ela obrigatoriamente tem que ser com 48 horas, e aí o bebê vai amadurecendo e essas consultas vão ficando mais espaçadas. Aí agora a Camila vai falar especificamente sobre o posicionamento canguru, que é o posicionamento que permeia todo o método durante todas as fases. Bom, então quando a gente quando fala assim método canguru, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o posicionamento do canguru, né? A posição que o bebê é colocado no hospital, na enfermaria, em casa. Então, é aquela posição de pele a pele, por dentro de um top, por dentro da roupa. Então, como que é feito aqui no hospital e em vários outros hospitais? Só uma coisa, eu esqueci de falar. Na primeira fase, onde esse bebê é colocado no contato pele a pele, não existe um peso mínimo para esse bebê fazer o posicionamento. Ele tem que estar minimamente estável, né? Mas pode ser um bebê de 900 gramas que ainda esteja entubado, mas se ele estiver estável, ele pode sim fazer o posicionamento canguru, não existe peso mínimo. O que existe são alguns critérios que excluem o bebê de fazer a posição, o uso de alguns dispositivos, tipo um catéter de Tencoff, um bebê que está em diálise peritoneal, um bebê que tem um dreno de tórax, né? Então, tirando isso, não existe peso mínimo para ele iniciar o posicionamento canguru dentro da primeira fase, lá dentro da UTI neonatal. Bom, então, o posicionamento canguru, muitas mães ficam bem ansiosas, porque muitas vezes é a primeira vez que elas vão ter o bebê delas no colo. A gente sempre tenta fazer isso o mais precocemente possível. No momento, a gente não está fazendo. O que a gente faz na nossa unidade neonatal, no momento a gente só faz o posicionamento canguru. A gente não está fazendo a enfermaria canguru por diversas questões. E agora, com a pandemia, também está suspenso o posicionamento canguru por conta de muita proximidade. A gente teve alguns casos de mães contaminadas, então, para evitar um pouco, a gente parou. Mas como que é feito o posicionamento? Então, as mães ficam bem ansiosas quando tá lá na prescrição, método canguru. Então, elas ficam bem ansiosas porque muitas vezes é o primeiro contato delas com o bebê. Então, a gente pede para que a mãe venha com uma blusa confortável, porém não muito larga, mais próximo de um top mesmo. A gente combina com a mãe, então a gente faz uns combinados de, por exemplo, tem que ficar no mínimo 1 hora com o bebê na posição. Então, não adianta, por exemplo, se ela almoça aqui, ser perto da hora do almoço dela. Então, assim, ela tem 20 minutos para ficar. Por que não pode ser menos de 1 hora? Porque esse é o tempo mínimo para que o neném tenha uma estabilidade dos sinais vitais dele, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da saturação, da temperatura. Então, o mínimo é de 1 hora. O máximo não tem, é o quanto aquela mãe quiser e a rotina da unidade propiciar para que ela fique com o neném na posição canguru. Então, a gente pode pedir para essa mãe tirar ou não o sutiã, e aí é um consenso que você vai entrar com a mãe, se ela quiser tirar, se ela se sentir à vontade para tirar o sutiã, não vai mostrar nada, porque ela vai estar com um top. Se não, ela pode ficar com o sutiã, por quê? Porque a área que vai ser do contato pele a pele vai estar exposta. E aí, se a mãe se sentir mais confortável com o sutiã, e o neném é tão pequenininho que ele vai conseguir ficar na área só da pele. Então, a gente coloca esse neném numa posição confortável por dentro do top, em contato pele a pele, ele só vai estar com a fraldinha. A gente se preocupa sempre em colocar uma touca na cabeça do neném por conta da perda de calor, que nesses bebês prematuros, até num bebê maior é grande, mas no bebê prematuro é ainda maior, a gente põe uma touquinha. Se for um dia muito frio,
por cima da roupa da mãe a gente põe um coeiro ou alguma coisa. Se for um dia mais quente, pode deixar só com a roupa. E aí o bebê permanece lá por 1 hora. Nossa experiência, de novo, né, de anos de UTI. A gente percebe claramente que o neném, na hora que a gente pega ele, porque a gente tira da incubadora, manipula, então ele faz um aumento da frequência cardíaca. Se é um bebê que é um pouquinho lábio, mas não básico. e aí assim, só de você movimentar, ele faz uma quedinha de saturação. Quando a gente coloca na mãe, passado um pouco do tempo, a gente já vê estabilização da frequência cardíaca, param de acontecer aquelas oscilações da saturação de O2. Se a gente verificar a temperatura dele naquele momento em que ele está no posicionamento, a temperatura vai estar normal. Então, e eles gostam muito. Eles dormem, eles gostam, a mãe gosta, e é prazeroso para os dois. E isso vai criando vínculo. E aí, esse posicionamento, ele ajuda muito no estresse. Então, assim, por quê? Quando o bebê está muito estressado, ele aumenta o nível de cortisol. E isso deixa o neném mais estressado, e isso vai trazer um malefício para ele lá na frente. Que é o que a gente vê também. Essas crianças que ficam desorganizadas, então, assim, a gente pega na incubadora, o ninho não tá adequado para ele. Quando tá que nem na foto, como na primeira foto, quando ele tá desorganizado, ele não tá aninhado, ele não tem a capacidade, ele não tem a disponibilidade de levar a mãozinha até a boca, então a gente tem que proporcionar até isso para ele, para que ele consiga levar a mãozinha dele até a boca. Se a gente, às vezes, bebê muito grave, a gente manipula muito. E recentemente a gente teve um bebê que foi muito manipulado, o Davi. Então ele foi muito manipulado porque ele entrou em diálise, ele ficou muito tempo em diálise peritoneal, ele ficou muito grave. E hoje ele não teve alta ainda, né? Não, tá lá ainda. E aí, só que ele é um bebê que ele chora muito, né? Então, assim, ele é um bebê irritado, é um bebê que, se você mexe com ele, isso desde a incubadora, de mexer com ele, ele ficava muito irritado. Então, a gente percebe que quando a gente manipula muito o bebê, quando ele passa por muitos procedimentos dolorosos, quando não se tem o cuidado de luminosidade, de diminuição de ruído. E quando a gente fala da diminuição de ruído, como a Mariana falou, não é só dispositivos da própria UTI. É o salto alto, é a risada, é a conversa, tudo isso, o lixo, a tampa do lixo, a porta da incubadora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. E o método Canguru, que é uma tecnologia, ela vem para a gente poder trabalhar isso com as crianças, para que elas saiam vivas, porém com neuroprotegidas, né? Com o cérebro protegido. Que a gente não vai conseguir só com medicação e equipamento, a gente vai conseguir com o amor mesmo, o amor da mãe, o amor dos profissionais, que pensam também nesse lado afetivo mesmo do cuidado. E é isso. É interessante a gente ver que vocês duas realmente trabalham, são muito amigas vocês duas, né, Camila, Mariana? E vocês, fica nítido a sintonia de vocês, né, para falar, mesmo dar aula, enquanto uma está falando, a outra está ali completando. Então dá para ver que vocês duas sabem tudo de método Canguru, né? Eu acho que tem algumas questões, eu não vou prolongar vocês aí, o tempo de vocês, mas assim, que são importantes que a gente precisa falar, né? Primeiro que apesar de tudo que a gente tem feito, de medidas na gestação, de prevenção de trabalho de parto prematuro, de tecnologias novas na gestação, a gente sabe que a incidência de partos prematuros nos últimos 20 anos caiu muito pouco, né? Então a gente continua tendo muito parto prematuro, varia dependendo do estudo, 8%, 10%, mas a gente tem.
Então, assim, é muito importante a fala de vocês em relação ao método canguru, porque a gente tem que usar. Vocês mostraram aí benefícios para o recém-nascido, benefícios para a mãe, benefício para o vínculo entre os dois, né? Eu acho que assim, mas a princípio parece que é uma coisa fácil, mas não, pelo que vocês falaram, envolve todo mundo, né? Envolve a preparação da UTI, todas as pessoas que estão envolvidas, equipe de assistência, equipe de limpeza, as próprias mães estarem preparadas para estarem dentro daquele ambiente, né? Às vezes a mãe está preocupada com o filho dela, mas não pensa no outro. Então, acho que o que eu queria deixar, eu sei que vocês acham que vocês têm feito isso, eu acho que talvez um ponto que a gente precisa trabalhar é o pré-natal, sim, conversar, mas eu acho que as nossas pacientes de internação de muito tempo, que ficam na casa da gestante, risco de parto prematuro, talvez do que eu tenho olhado, assim, talvez sejam as pacientes que estão mais acessíveis para a gente tentar melhorar a sensibilização, né? Não sei se vocês concordam, aquela paciente que internou com trabalho de parto prematuro, inibiu e desceu para casa da gestante. É uma pré-eclâmpsia, desceu para casa da gestante. Então, acho que são pacientes que podem ser nossos alvos aí, né, nos próximos meses. E aí eu vou fazer só uma pergunta. Eu queria saber em que estágio que a gente está atualmente do treinamento do método canguru. Quem de vocês consegue me responder? Então, a gente estava porque como nós temos alguns tutores do método aqui no hospital, eu, Mariana, tem alguns, e assim, são profissionais de todas as áreas, então tem médicos tutores, tem fisioterapeutas tutores, fonoaudiólogas tutores. Os tutores são os responsáveis por fazer os cursos de sensibilização. A gente acho que até uns 2 anos atrás, a gente ainda fazia os cursos de sensibilização, teve uma parada e tinha programado, se eu não me engano, era para março, fim de março, é isso mesmo, para fim de março ter um curso de sensibilização, para retomada mesmo porque tem que ser uma coisa meio escalonada. Primeiro você tem que trabalhar a sensibilização de todos os setores, que nem você falou, não adianta ser só o pessoal da NEL. Tem que ser o pessoal da limpadora, o profissional do raio-x, do laboratório, porque não somos só nós que usamos o lixo, né? Então todo mundo aperta, todo mundo mexe na portinhola. Então tem que ser então tem que sensibilizar todos os profissionais do hospital. E aí, então, tinha programado para março, só que como no fim de março, né? Como chegou a pandemia, então essas coisas ficou para depois. Elas estão sendo reprogramadas. A gente teve uma psicóloga que era bastante envolvida nas capacitações, que ela aposentou o ano passado, então ela fazia muitas coisas da parte das oficinas, de fazer o cronograma, uma fisioterapeuta também que aposentou, que era bastante envolvida. Então agora a gente está montando um novo grupo para programar as próximas sensibilizações, porque a gente vê que só dá certo se for institucionalizado mesmo essa tecnologia, com todos acreditando na tecnologia, vendo que ela realmente protege o cérebro do bebê, ela protege o vínculo, ela diminui o tempo de interação, então não é uma balela, né? É importante, é muito importante. Sem contar que esses bebês que nascem prematuros e vão a óbito, eles entram naquela estatística do Ministério da Saúde de mortalidade infantil. Né? Então, também é uma preocupação do Ministério por conta disso, porque a gente acaba tendo um índice alto, porque se a gente não usar a tecnologia mesmo de equipamento, de medicação, aliada com essa, a gente continua tendo aumentos de óbito infantil. Então, a gente ficou muito feliz com essa primeira iniciativa de conseguir iniciar uma sensibilização aí para quem quiser. Não sei se tem espaço para pergunta, mas a gente está sempre lá na unidade neonatal, disponível para tirar alguma dúvida, para mostrar posicionamento, mostrar ninho canguru, mostrar como que os bebês ficam. O que a gente faz aqui na medida do possível
que está na nossa mão, assim, para fazer. Né? Como era restrito o tempo, a gente não falou sobre... Claro. A gente tem até núcleo de perda e luto durante a internação do bebê. Então, às vezes, o desfecho não é favorável, às vezes tudo que a gente tem não é suficiente, né? E essa foi uma área que a gente mais desenvolveu lá na UTI neonatal. Então, atualmente, com o projeto Borboleta, a gente ele entra dentro do método Canguru, a gente não trouxe detalhes, porque o tempo... Mas, enfim, foi a parte que a gente mais avançou atualmente. Então, essa parte está bem estabelecida, de quando tem perda e luto do bebê, preparar durante toda a internação e mesmo após o óbito. Perfeito, não, mas foi excelente, meninas. Eu acho que, como eu falei para vocês, hoje a gente vai ter uma discussão de prematuridade e foi muito importante a fala de vocês aí. Eu acho que cada um que está presente aí, a gente tem quase 50 pessoas assistindo essas aulas, essa aula fica disponível depois, então a gente vai estar lembrando e eu acredito que a gente precisa provavelmente marcar outros eventos aqui, outros espaços para a gente voltar a falar do canguru, né? Eu acho que, enfim, vocês falaram das limitações, limitação da pandemia, o que algumas coisas, algumas situações que a gente teve, mas a gente é polo de formação, polo de capacitação, né? Eu falei com uma amiga há pouco e ela me falando que veio fazer há mais de 15 anos um treinamento aqui na Cachoeirinha de método canguru, né? Então a gente anda sempre no pioneirismo aí. Vou agradecer vocês. Se ao final da tarde hoje, a gente abre para discussões, para perguntas, e aí, se vocês estiverem por aí, ok. Se vocês não puderem ficar, depois eu vou repassar as perguntas e a gente vai conversando. Mas muito obrigado aí pela participação. Foi ótimo, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigado. Bom, pessoal,